Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Descarga Investimentos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui algumas atualizações da minha carteira de investimento em fundos imobiliários, tá certo? Até porque eu fiz alguns aportes nesse mês de julho, eu fiz 3 aportes, tá bom? E incluí um fundo imobiliário de papel, um FII de papel na minha carteira. Então eu vou trazer aqui algumas atualizações da minha carteira, tá bom? Lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de compra e nem de venda, mas daquilo que eu acredito, tá bom? E se você aí chegou aqui, caiu de paraquedas, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar aqui a minha carteira de investimento e trazer algumas dicas de investimento, tá bom? Então, pessoal, vamos para o vídeo de hoje, tá certo? Pessoal, a minha carteira é 100% de fundos imobiliários, como eu disse, tá certo? E o meu valor investido aqui é 16.735, tá bom? E o meu patrimônio hoje está em 16.500, tá certo? Então, estou aí com uma leve queda de aproximadamente 1,40 e está no negativo a minha carteira, tá certo? Você observa aqui que os meus proventos recebidos de todos os ativos que eu tenho em carteira nos últimos 12 meses é de R$ 841, tá certo? Então, hoje a minha carteira está dessa forma, eu tenho 9 ativos, a um valor total de 13.477 e tenho aqui pouco mais de 3.000 no meu porquinho no Banco Inter, que essa é a minha reserva de emergência, tá certo? Então vamos aqui para o que interessa, tá bom? Então aqui está a minha carteira de todos os 9 fundos imobiliários, melhor, 8 fundos imobiliários e um Fiagro que eu tenho em carteira. Hoje a minha carteira, pessoal, está assim, eu tenho um XPLG11, eu tenho 30 cotas do XPLG11, é um fundo de logístico, tá certo? A um preço médio de 106,07 e o preço atual 104,15. Então estou com uma variação aí negativa de quase 2% de negativo, tá bom? E tem um total, um saldo aí de 3.127, 124, perdão, que é os valores das 30 cotas que eu adquiri, tá certo? Lembrando que eu não comprei essas cotas de uma vez só, eu fui comprando e cheguei nessas 30 cotas, tá bom? E tenho aqui o IRDM11 em carteira, que por sinal está sofrendo muito, mas eu não pretendo vender no momento, pretendo aí ir aportando aos poucos e baixando meu preço médio e quem sabe no futuro eu venda esse fundo de papel e aloque um outro fundo na carteira. Mas por enquanto ele vai ficar aqui na carteira. Eu tenho 30 cotas desse fundo ao preço médio de R$ 78,65 e o seu preço atual R$ 74,33. Então estou com a variação negativa aí de quase 6% de queda, tá certo? A um valor de 2.229, tá certo? E tenho aqui Gari 11, tenho cerca de 200 cotas, eu tinha 150 cotas com o aporte que eu fiz nesse mês de julho de 50 cotas, então passei a ter 200 cotas do Gari 11, que é o fundo que eu gosto muito e que tenho em carteira, tá bom? Ao preço médio de 9,06 e o preço atual de 9,13. Então aí eu estou aí no positivo de 0,77 com o valor investido de 1.826 e você pode observar aqui o dividend yield de 11,21, tá certo? E tem um fundo de papel MXRF11, 151 cotas, ao preço médio de 10,65 e está aí o preço atual de 10,18 com a variação negativa de pouco mais de 4% e um valor investido de 1.537, tá certo? Então aí o dividend yield de 12,48. Então, tenho também aí, você pode observar o XPML11, eu tenho cerca de 30 cotas, é um fundo de shoppings, tá certo?
Tenho 13 cotas ao preço médio de R$ 12,95 e o preço atual da cota 113. Então, estou um pouquinho aí acima aí no positivo de 0,04 ao valor investido de 1.469. E tenho também esse eu coloquei em carteira, pessoal. Coloquei em carteira, eu comprei 50 cotas dele e depois, nesse mesmo mês de julho, eu comprei mais 50 cotas desse fundo e passei a ter 100 cotas, tá certo? A um preço médio de R$ 9,95 e o preço atual R$ 10,05, tá certo? E o investimento que eu fiz foi de R$ 1.005. E o Fiagro que eu tenho em carteira, que é um Fiagro que eu gosto muito, e esse Fiagro eu gosto dele porque ele é muito diversificado e é muito seguro, na minha opinião. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda, mas eu tenho 100 cotas desse fundo ao preço médio de R$ 9,65 e o preço atual R$ 9,52. Então eu estou também no negativo de quase 1%, o valor investido de 952. E tem o XPSF11, que é um fundo de fundos, um FOF, eu tenho 100 cotas desse fundo, ao preço médio de R$ 7,90 e ao preço atual de R$ 7,79, com a variação de quase 1,5%, um valor investido de R$ 779. Por último, eu tenho em carteira, o GGRC11, que é um fundo também que eu gosto muito e pretendo aumentar a minha posição nele. Eu tenho 50 cotas desse fundo ao preço médio de 11,19, o preço atual 11,07. Estou aí com quase 1% no negativo, um valor total de 554. Então, pessoal, essa é a minha carteira. As únicas diferenças aqui foi que eu aumentei a minha posição no GARI 11, 50 contas, eu tinha 150, e passei a ter 200 cotas, e o BTC I11, que eu não tinha em carteira, e passei a ter em carteira. Então, vamos ver aqui o gráfico, no gráfico do meu patrimônio, tá certo? Então, o meu patrimônio, você pode observar que ele está assim agora. Eu tenho aí quase 19% em XPLG11, tá certo? E o CDB do Banco Inter, que é o meu porquinho, eu tenho quase também 19% dos meus investimentos. E RDM11 ficou com 13%, dos meus investimentos. GARI 11 está aí com 11%, MXRF11 de um pouco mais de 9%, e XPML11 9,8,9, tá certo? E tenho aí o BTC I11 em carteira de um pouco mais de 6%. Então, pessoal, essa é aqui a atualização da minha carteira, tá certo? Que melhorou um pouco devido aos meus aportes. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal e me ajude aí para você acompanhar a minha carteira, tá certo? Então, essas são algumas atualizações da minha carteira, mostrando aqui os meus investimentos em fundos imobiliários. Um abraço e que Deus os abençoe. Valeu!